Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos juntos para mais um momento de aprendizagem, onde juntos, coletando conhecimentos sobre a ciência, sobre as religiões, sobre as filosofias, formatamos um raciocínio de educação e desenvolvimento de nós mesmos para entendermos os processos de nossas vidas. Dividimos estes vídeos em etapas e ciclos, e vídeos novos saem todas as quartas e domingos. Estamos no nosso quarto ciclo, estudando o preparo para o trabalho. Como nos desenvolver com relação a este trabalho, unificando o indivíduo, o ambiente e esta força magnífica que é o amor, e que tudo o faz progredir. Estamos na nossa segunda aula, definimos na primeira aula o que é o trabalho, este movimento de relacionamento que traz o progresso, de relacionamento de nós com o ambiente, de nós com as outras pessoas, e que traz o progresso cooperativo e fraterno entre todos nós. Hoje vamos discutir um importante fator relacionado a este movimento do trabalho, que é a vontade. E a aula de hoje se chama a boa vontade, pois a vontade pode se direcionar para diferentes caminhos. Mas vamos começar entendendo o que é a vontade. A vontade, ela é a evolução daquilo que os animais têm como por instinto. O instinto é o que determina o animal a se movimentar, a realizar uma atividade. Pode ser uma atividade de autocuidado, de autoproteção, como a alimentação, como o beber água, como entrar em confronto com outro animal que está colocando a sua vida em risco. Pode ser um instinto de adaptação, de cuidado para com a cria, o movimento que faz o animal se relacionar com os animais da mesma espécie, de outras espécies e com a natureza é chamado de instinto. E no ser humano, que tem uma qualidade evolutiva maior, esse instinto ele foi se desenvolvendo e ele se transforma na vontade. A partir daí, o animal ser humano tem uma capacidade de controlar o seu comportamento, controlar, optar pelo seu trabalho. A diferença do instinto para a vontade é o livre-arbítrio. No instinto, o animal não tem o controle. Ele domina o seu corpo, ele domina o seu comportamento e ele reage mediante ao estímulo instintivamente. Ele não pensa, ele não consegue se frear quanto ao seu estímulo. Já a vontade, ela é racionalizada, ela tem uma razão por trás. A inteligência do ser humano, ele tem uma capacidade de decidir para onde esta vontade vai. Ainda temos as forças dos instintos no nosso cérebro primitivo, mas o nosso trabalho é racionalizar, é pensar, é refletir depois de pensarmos. Então a vontade ela pode ser definida como boa vontade a partir do momento que essa reflexão passa a ser num ato, num relacionamento, num trabalho que vá gerar um progresso não só para mim, mas para toda a comunidade que me cerca. Aquilo que eu faça não é bom só para comigo, e sim para todos que nos cercam. A vontade, ela é como um gerente do nosso campo mental. Ela é como um gerente da nossa mente. E como um bom gestor, como um bom gerente, ela precisa ser esclarecida e ela precisa ser vigilante. Ela precisa ter aprendizado, ela precisa ter inteligência, ela precisa ter raciocínio, ela precisa ter uma razão pura e ela precisa se preocupar muito com as consequências. Aquilo que eu tenho vontade de fazer irá gerar frutos, irá gerar consequências,
Portanto, essas consequências podem ser positivas e negativas. A vontade precisa gerenciar a imaginação, precisa gerenciar o desejo, precisa gerenciar a inteligência e precisa gerenciar a memória. Todas as forças mentais, elas têm importâncias diferentes. E essas importâncias, elas são gerenciadas por essa vontade. O produto final com a qual eu escolho atuar, ela é escolhido pela vontade para a realização do trabalho. A qualidade e o desenvolvimento e a saúde mental e a saúde moral do indivíduo, elas estão diretamente ligadas à vontade. Porque a vontade vai fazer com que o indivíduo realize bons atos ou atos ruins, ou atos primitivos, ou atos imaturos, ou atos orgulhosos e egoístas. Então, a nossa cognição moral, a nossa inteligência, a nossa saúde mental, isso é, a nossa razão não contaminada pela doença, como ensinamos em outras aulas, ela vai gerenciar, ela vai fazer com que essa vontade possa caminhar por caminhos diferentes. Então, lembrando das primeiras aulas, dos primeiros ciclos, onde nós colocamos aquela embarcação que está indo para o norte, que está indo para o futuro promissor, né? Nessa embarcação nós tínhamos lá o capitão, nós tínhamos o barco, nós tínhamos os tripulantes, nós tínhamos o vento, né? Que é o amor, que é essa energia que impulsiona o barco para frente. Mas o leme, se eu vou para o norte, ou se eu vou para o leste, o oeste, ou às vezes até para o sul, lá do oposto ao que eu tenho como progresso, ao que eu tenho como desenvolvimento, quem determina é a vontade. Então esse gerente, ele é o leme, ele é como o capitão do navio. É ele que vai direcionar a força do amor para os atos corretos. E a vontade também, ela tem uma ação qualitativa, né? De qualidade moral, de saúde, como dissemos, e também tem uma quantidade, um volume para essa vontade. Tem gente que tem uma vontade grande, muita vontade, e tem gente que tem pouca vontade, né? Então a vontade, todos os atos e pensamentos e desejos que temos, eles são como sementes plantadas no nosso cérebro, e eles vão se transformar em árvores que vão dar frutos. O que faz a semente se transformar em árvore e dar frutos é a força da vontade. A boa vontade vai escolher boas sementes. A má vontade vai escolher sementes ruins. O que seria uma boa semente? Vamos lá. O amor, por exemplo, a renúncia, o cuidado, o heroísmo, o prodígio, né? Essas são as boas sementes. E essas sementes, na realidade, elas precisam ser impulsionadas. E a vontade é o que vai fazer impulsionar. Então, o produto final é o fruto, o amor extremo, a renúncia extrema, o cuidado para com o próximo, o heroísmo que abdica de si pela comunidade, pela humanidade, o prodígio das grandes habilidades. Mas a vontade já impulsiona essas forças a começarem, essas sementes a germinarem. Então eu não preciso ser a pessoa de grande amor para começar esse processo. Eu não preciso ser o grande herói, a pessoa que renuncia a tudo, o cuidado. Cada um está num estágio do desenvolvimento. Nós precisamos nos conhecer, mas não pode nos faltar a força de vontade. Não pode nos faltar a boa vontade. Então, para aquelas pessoas que estão começando no amor, basta, que somos nós, basta termos compreensão, basta termos gentileza, colocarmos a nossa vontade em função desta compreensão e desta gentileza. Para aquelas pessoas que estão iniciando na renúncia, que somos nós, basta colocarmos a nossa vontade no auxílio do companheiro. Para aquelas pessoas que estão buscando o cuidado, basta estarmos para os enfermos, né? Para aquelas pessoas que estão iniciando como heróis, basta o silêncio de si mesmo, porque o herói abdica de si. Para aquelas pessoas que estão iniciando nos grandes prodígios, basta o amparo ao próximo. Então, esta força que nos movimenta muitas vezes por vontade de auxiliar,
pela boa vontade, a abdicar de nossos instintos, abdicar da nossa primitividade, escolher a força do crescimento e do progresso, é que deve prevalecer dentro de nós, né? Então nós temos áreas cerebrais que são responsáveis por isso. E a conexão entre os núcleos da base, o lobo límbico das emoções e o lobo frontal, que coordena as nossas ações, está diretamente ligado a este leme, a este capitão deste navio. E essas áreas, elas podem ser afetadas por inúmeras patologias. A mais conhecida é a depressão, porque quando nós estamos deprimidos, nós não conseguimos nos movimentar. Aquelas pessoas que nascem com déficit de atenção, elas podem começar com uma baixa quantidade de vontade. Aquelas pessoas que não têm muita dificuldade em se movimentar, em se transformar. E elas podem ser afetadas, né? As pessoas podem ser afetadas, abalar a sua vontade quando elas se apegam muito nos vícios. As pessoas viciadas em drogas, viciadas em atividades materiais, viciadas em atividades, em prazeres mórbidos, esses vícios, eles vão contaminar o campo mental, vão contaminar a vontade e vão afetar essas vias cerebrais, e vocês vão perceber que aquelas pessoas se movimentam muito pouco. Então, lembrando da aula anterior, nós temos pessoas que estão presas, que estão estagnadas. Essas pessoas têm uma baixa força de vontade, uma baixa qualidade na vontade, né? Aquelas pessoas que estão iniciando o trabalho e conseguem ter um trabalho mais material, só preocupado com a matéria e consigo próprio, têm às vezes grande força de vontade, mas ainda pouca qualidade na vontade. E aquelas pessoas que a gente definiu como as pessoas que tinham aquele trabalho mais em prol, mais virtuoso e mais em prol do progresso cooperativo, essas pessoas é que têm boas quantidade de trabalho, boa força de trabalho, boa força de vontade e boa qualidade na vontade. Tem uma boa vontade, tá? Então, o que pode me atrapalhar na vontade, o que pode abalar essa vontade ao longo da minha vida, é o olhar para o mal, tá? Quando eu começo a prestar atenção na oposição, nas coisas que estão acontecendo de ruim, no mal que está acontecendo ao meu redor, quando eu começo a prestar atenção nas coisas ruins que os outros fazem, na maledicência do outro, nos problemas que os outros têm, eu me apego a esse mal. E isso vai contaminando, isso vai enfrentando a minha vontade, isso vai gerando uma capacidade, direcionando a minha vontade para a discussão, para o enfrentamento. E aí a minha mente começa a ser contaminada como que por um germe. Ela vai sendo contaminada como que por um vírus e uma bactéria que contamina, e ela vai destruindo a minha vontade. Eu vou me apegando às coisas negativas e a minha boa vontade vai sendo destruída. Por isso, a pessoa que quer manter a boa vontade, que tem essa intenção boa e que quer se manter com força de vontade, ela não pode olhar para o mal. Ela tem que ignorar o mal que a cerca. Ela tem que ver sempre o bom e a qualidade nos outros, para ela não ser contaminada com esse germe. A gente precisa alimentar essa vontade. A gente precisa alimentar essa vontade com coisas virtuosas, né? Então, com a paciência, com a renúncia, com a perseverança e com o amor, com a compaixão. Porque quando a gente olha o outro e os outros, e a gente consegue observar esse entorno, a gente vai alimentando a nossa boa vontade. O grande exemplo de tudo isso que a gente pode utilizar da humanidade, que eu vou usar hoje, é o exemplo que eu vou utilizar hoje, é o nosso querido Nelson Mandela. Ele soube usar da sua boa vontade. Todas essas qualidades faziam parte dele. Abdicou e foi preso por 30 anos. Abdicou dos seus entendimentos, não evocou a briga, não olhou o mal que tinha nos outros, não se deixou contaminar. E ele, com a sua boa vontade de tentar mudar o seu país, mudar a qualidade e o respeito entre as pessoas, com esta boa vontade se manteve estável, se manteve forte, mesmo preso por muito tempo, e quando liberto, presidente do seu país, essa vontade, ela se entoa e modifica um país inteiro. Então esta é a reflexão de hoje e até o próximo vídeo.